Esse vídeo vai tratar do conceito de novidade no exame de patentes de invenção e de modelos de utilidade. A Lei de Propriedade Industrial, Lei 9279, de 96, diz no artigo 11 que a invenção e o modelo de utilidade, que são duas formas de patente, são considerados novos quando não compreendidos no estado técnico. Então, uma patente, para ser concedida, ela precisa ter novidade, e novidade significa que ele não pertence ao estado técnico, ou seja, você de fato é o inventor daquilo. Um exemplo que se usa, por exemplo, se eu tenho uma coisa que é mantida em segredo, por exemplo, a fórmula da Coca-Cola, essa fórmula, como ela é mantida em segredo, ela não faz parte do estado técnico. Então, se você vier pedir uma patente hoje da fórmula da Coca-Cola, a sua patente será concedida, porque no estado técnica não há nada parecido com aquela fórmula que você está propondo. Nesse caso, se for esse realmente o caso, você ganha a patente. Se não tiver, se atende ao critério de novidade. Essa é uma das deficiências do sistema de segredo industrial. Você não garante que uma pessoa, mais adiante, possa vir pedir patente daquilo. Você não vai poder fazer muita coisa. Você não vai poder impedir a concessão dessa patente. Então, deu para perceber que o conceito de novidade usado na Lei de Propriedade Industrial, ele difere um pouco do conceito comum do termo. O Manual de Oz, o Manual de Inovação de Oz, diz que produto tecnologicamente novo é aquele cujas características fundamentais diferem significativamente de todos os produtos previamente produzidos pela empresa. Então, ele está restrito na lógica da empresa. Não é esse o conceito usado na Lei de Propriedade Industrial. A Lei de Propriedade Industrial considera o estado técnica como um todo, em qualquer país. Não está restrito a uma empresa ou a um país específico. É um conceito absoluto. O manual do NPI de exame, ele diz que não há restrições geográficas de idiomas ou meios pelos quais a informação relevante foi tornada acessível ao público, bem como nenhum limite de idade é estabelecido para os documentos ou outras fontes de informação. Então, se eu tenho um documento que foi publicado na Espanha ou um documento que foi publicado no Brasil, os dois são válidos como anterioridades. Poderão matar a novidade de um pedido posterior, pedido de patente posterior. Da mesma maneira, a questão do idioma, se estiver escrito em espanhol, francês ou inglês, não, tudo isso é considerado parte do estado da técnica. E limite de idade também. Se eu tenho um documento que ele é de 50 anos atrás ou um documento que é do mês passado, para efeitos de análise de novidade, eles são considerados da mesma forma. Eu não preciso encontrar um documento muito antigo, basta eu encontrar um documento publicado antes da data de depósito. Não preciso me dar o trabalho de procurar o documento mais antigo. Isso não é relevante para análise de novidade. O parágrafo 1º do artigo 11 da Lei de Propriedade Industrial, Lei 9279, ele diz que o estado técnico é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o exposto nos artigos 12, 16 e 17. Eu vou falar dessas exceções mais adiante. Então você veja que não se trata só de documentos impressos. Posso ter também uma descrição oral, posso ter o uso do produto, a comercialização dele. Tudo isso poderá servir como anterioridade, poderá ser usado para atingir a novidade de um depósito de patente posterior. Então é um conceito bem amplo de idade. Na Inglaterra, em 1824, é considerado por muitos um precursor moderno do sistema de patente. Por quê? Porque até então, na Inglaterra, os monopólios eram concedidos com base no conhecimento, na influência que a pessoa tinha junto ao rei. Então, o rei concedia os monopólios e isso gerava uma situação de
insatisfação, na certa arbitrariedade na concessão desses monopólios. Para tornar a coisa um pouco mais imparcial, estabeleceu-se no Estatuto dos Monopólios não a extinção dos monopólios, mas a regulação deles. Então, um dos critérios adotados foi o conceito de novidade relativa, ou seja, o produto que você está querendo pedir patente, você está querendo exclusividade de mercado, ele precisa ser novo na Inglaterra. Ele precisa ter novidade relativa na Inglaterra. Então, esse conceito de novidades relativas surge em 1624. O conceito de novidade absoluta só veio a surgir em 1977 na Inglaterra. Então, é um conceito mais recente. Interessante que em 1624, mesmo com o Estatuto dos Monopólios, ainda continuou o rei concedendo patentes de forma abusiva. Bom, decisão do Tribunal Regional Federal de Segunda Região, do Rio de Janeiro, diz que o conceito legal de novidade estabelece uma ficção jurídica, determinando de forma objetiva se o requisito está ou não presente, independente de qualquer conhecimento que o inventor possa deter sobre alguma anterioridade à sua criação. Caso o legislador tivesse estabelecido critérios subjetivos, seria quase impossível superar a insegurança jurídica. Então, veja, se eu estou examinando um pedido de patente, encontro um documento de anterioridade de 1 ano atrás, o requerente não pode chegar para o examinador, para o NPI, e dizer o seguinte: olha, eu não sabia da existência desse documento. Para análise de novidade, isso é irrelevante. Não importa se o inventor sabe ou se não sabe. O fato é que aquele documento fazia parte do estado da técnica. Esse que é o critério. Novamente, Luiz Guilherme Loureiro também vai na mesma linha. Pouco importa se o inventor não tinha conhecimento que o objeto de sua invenção já tinha se tornado acessível ao público. A novidade é um critério constitucional? Bom, somente aquilo que não ainda caiu no domínio público pode receber exclusividade legal sem violar a liberdade de concorrência. Bom, textualmente a Constituição não fala que a patente deve ser concedida seguindo o critério de novidade, o critério não está lá presente. Só que alguns autores, como Newton Silveira, diz que um objeto, uma determinada coisa que é posta no mundo, que é tornado conhecimento público, que se faz parte do estado da técnica, isso daí não poderá mais ser patenteado posteriormente a essa divulgação. Por quê? Porque você estaria tirando uma liberdade do público, que já era de todo mundo, e concedendo para o domínio privado. Você estaria tornando um direito que era público, tornando um direito privado, ferindo a liberdade das pessoas que tinham acesso àquilo, de uso, né? Liberdade de uso. Então, esse conceito do Newton Silveira é que ele, por aí, ele interpreta que se não houvesse novidade, haveria um prejuízo do direito adquirido e que feria a Constituição. O direito adquirido está previsto na Constituição. Decisão do Tribunal Regional Federal de Segunda Região diz: a novidade é requisito essencial para que o autor da invenção obtenha o privilégio de propriedade. A falta desse requisito gera nulidade. Então, o critério de novidade é fundamental. Você não pode dar patentes para coisas que não sejam novas, para coisas que já pertencem ao estado da técnica. Isso não pode acontecer. Segundo o TRF2, Tribunal Regional Federal de Segunda Região, uma retificação independente será considerada desprovida de novidade quando todos os seus elementos, tanto do preâmbulo quanto da parte caracterizante, estão presentes em uma única referência. Também é importante ressaltar que a combinação de elementos definida na retificação
e não cada elemento que proporciona novidade. Então veja, na sua patente, você vai estar pleiteando o seu direito no quadro reivindicatório. Então considere a sua reivindicação. Esse vai ser o objeto de análise. A novidade, ela diz o seguinte: para eu dizer que essa reivindicação não tem novidade, eu preciso encontrar um único documento do estado da técnica que me descreva todos os elementos que estão presentes ali na reivindicação. Essa é a regra do documento único. Bom, então eu preciso ter todos os elementos. Não basta eu dizer que o elemento, se a reivindicação descreve os elementos A, B e C, eu não basta dizer, olha, o A já está nesse documento, B está nesse outro, o C está nesse outro. Logo, como A, B e C não são novos, a reivindicação não é nova. Isso está errado. O que você está pleiteando é a combinação de A, B e C juntos. Eu preciso ter um único documento de estado técnico que tenha A, B e C juntos, para matar a novidade dessa reivindicação. Bom, já deu para perceber que o critério de novidade vai ser difícil de ser usado. Por quê? Porque eu tenho que encontrar tudo que está ali na reivindicação. Basta ter uma coisinha fora para eu já não poder falar, atingir a novidade do pedido de patente. Então, na divisão de computação eletrônica, cerca de 1.000 ciências de parecer cadastrados, pareceres aí realizados pelo INPI nessa divisão, em primeiro exame, só 30, ou seja, 2,6% alegou falta de novidade. Para você ver como é um critério pouco comum. E, no segundo exame, ou seja, o requerente responde e depois vem a decisão final. Só 6 sustentaram isso em 433 indeferimentos. Perceba que o índice ainda cai mais. Ou seja, o requerente, das poucas vezes que se alega novidade, o requerente ainda consegue desfazer o NPI. O NPI ele abandona o critério de novidade e fica com o critério de atividade inventiva, que é um outro critério. Para isso você pode ver como é que é difícil usar esse critério. Aqui é um exemplo de falta de novidade. Eu tenho essa patente P850-0492, que é um exaustor de ar. Então veja que eu vou lendo a reivindicação e vou olhando minha anterioridade, que é esse documento americano aqui, o S4231288, que está embaixo. Você veja que a reivindicação fala de exaustor de ar, e o documento americano é um exaustor de ar com energia eólica e gravitacional colocado nos tetos, está lá o teto. Compreende estrutura conjunta em comunicação com o interior, formado com um conduto caracterizado pela estrutura ser montada em livre giro, está em livre giro, a um rotor, eixo vertical, constituído por álabes laminados iguais que contornam uma superfície esférica. Então eu consigo ler a minha anterioridade lendo a reivindicação do pedido de patente. Tá? Todos os elementos estão lá. Então eu posso dizer que essa reivindicação ela não tem novidade. E olha que eu estou olhando não só a parte caracterizante, mas a parte caracterizante seria o que vem depois da expressão caracterizada por. Não faz diferença. Independente da posição do caracterizado por, tem que ter todos os elementos lá. Bom, agora vamos esclarecer uma coisa aqui, uma certa confusão que surge com relação a domínio público e estada técnica. Né? Nos slides atrás eu usei o termo domínio público, mas a rigor existe uma diferença entre os dois. Tá? O estado da técnica é tudo aquilo que é do conhecimento do técnico no assunto. Faz parte do estado da técnica. Agora, no estado da técnica, nem tudo está em domínio público. Uma parte do estado da técnica está em domínio público e a outra não. Podem ser, por exemplo, patentes já de outras pessoas, que elas fazem parte do estado da técnica, né? Estão ali divulgadas, mas elas não são domínio público, porque elas não podem ser livremente usadas, elas têm dono. Né? Então existe o domínio público, ele é um subconjunto. Né? Não é exatamente. Então, aqui é um exemplo para marcar essa distinção. Você vê que esses dois autores, eles inventaram um algoritmo de compactação de dados em 1977. Terry Welsh desenvolveu uma variante desse algoritmo que
ficou conhecida como LZW, que é o nome dos autores, que ele foi pedir patente disso em 1983. Tá? E aí ele fez, realmente ele teve uma invenção, ele pegou o algoritmo original e fez lá um desenvolvimento, pediu patente. Eu não posso usar o LZ78 como anterioridade, não dá, tem um salto grande aí de um para outro. Então tudo bem, ganhou lá a patente em 83, só que ele não falou nada, não avisou para ninguém. Divulgou, está publicado, mas ninguém sabe, ele não fez muito alarde disso, né? E ele publicou na revista I3S esse mesmo algoritmo, um ano depois, na patente, né? De pedir patente, né? Só que ele não falou que tinha pedido patente. Então, sem saber da patente, a CompuServe desenvolveu um GIF, né? Um algoritmo aí para compactar fotos, baseado no LZW. Aí o LZW está lá dentro, tá? Bom, a Unisys, ela adquiriu essa patente e ela esperou o formato se popularizar para começar a cobrar licenças em 93. Tá? Isso gerou uma onda de protestos na internet e que levou ao desenvolvimento do formato PNG. Tá? Formato PNG. Bom, a patente do LZW expirou em 2003 e hoje é de domínio público. Essa patente ela foi depositada nos Estados Unidos, só vale lá nos Estados Unidos. No Brasil ela sempre esteve em domínio público, porque não foi feita a patente aqui, a patente é territorial. Mas esse conceito mostra que as pessoas que leram esse artigo lá da I3E, eles tiveram a ideia de que aquilo estava em domínio público. Na verdade não estava, aquilo era estada técnica, tá? Porque foi publicado na revista. Naquela época a patente ainda estava em sigilo ainda. Então foi publicado na revista, era estada técnica a partir de 84. Agora, no entanto, não era domínio público, que isso veio a ganhar patente. Então aí fica a diferença entre os dois conceitos. Então, o documento de patente, ao ser publicado, constitui estada técnica, porém não constitui domínio público, caso a patente tenha a ser concedida. Constitui domínio público as matérias que não estão sob proteção de uma patente no Brasil. Dessa forma, as patentes que estão valendo lá nos Estados Unidos, então você veja mais ou menos que os Estados Unidos têm 250 mil, 300 mil pedidos de patente lá por ano. No Brasil esse número é de 30 mil, vamos arredondar, 30 mil. Então veja, de 300 mil invenções lá dos Estados Unidos, que estão falando de depósito, mas podem vir ganhar patente, 300 mil, dessas só 30 mil são depositadas aqui no Brasil. As outras 270 mil, que não são depositadas no Brasil, podem ser usadas livremente no Brasil. Ou seja, elas entram para o domínio público, elas no Brasil estão em domínio público. Bom, eu falei que todo o conceito, tudo que está na reivindicação, eu tenho que encontrar um documento de anterioridade. E um único documento, todos os elementos. Né? Bom, existe uma exceção a isso. Aí vamos tratar um pouco melhor isso. Que é a questão do conceito de inerência. Tem determinadas coisas que estão na reivindicação e podem não estar explicitamente no documento de anterioridade. Tá? Então, por exemplo, um documento de anterioridade, ele cita uma borracha que pode ser usada contra a novidade de um pedido que trata de material elástico. Então, veja, a reivindicação trata de material elástico. Eu tenho uma anterioridade que em nenhum momento fala material elástico. Ele não se refere a isso, mas ele fala de borracha. E o técnico no assunto sabe que a borracha é um material elástico. Então, isso é inerente. Isso pode-se usar o conceito de inerência. E eu posso usar esse documento para atingir a novidade. Outro exemplo. Vamos supor que na sua patente você tenha falado de uma bicicleta de 2 rodas. Ora, e eu encontro como anterioridade, você está falando, por exemplo, de um câmbio de bicicleta, e que você cita lá que a bicicleta tem 2 rodas. Tá? Eu encontro como anterioridade um sistema de câmbio idêntico ao seu, só que nesse documento em nenhum momento fala em 2 rodas, mas ele fala que é um câmbio de bicicleta. Ora, está implícito a presença de 2 rodas. Então, eu não preciso ter todos os elementos explícitos lá no documento. Existe aí uma ressalva, que é o da inerência. Mas a inerência, veja bem, é uma coisa, existe uma diferença entre estar inerente e ser óbvio. Eu não estou falando que é óbvio que tem
duas rodas na bicicleta. Não, não é questão de obviedade. É questão de inerência. Elas estão lá, elas só não estão sendo citadas. Mas elas estão. Se você falou de bicicleta, necessariamente tem duas rodas lá. Você só não falou delas, mas o técnico não sabe que tem duas rodas. Quando a matéria é reivindicada de uma forma genérica e ampla, e existe no estado da técnica um documento que a matéria é revelada de forma específica, a falta de novidade deve ser apontada. Por exemplo, um produto feito de cobre, descrito em uma anterioridade, afeta a novidade de uma invenção para um produto feito de metal. Então, se a reivindicação fala de um produto feito de metal, sem especificar o metal, se você acha esse produto feito de cobre, você pode atingir a novidade. Por quê? Porque o cobre é um metal. Agora, o contrário não acontece. Ou seja, se você reivindica de uma forma específica um produto feito de cobre, se você acha na anterioridade produto feito em metal, isso não vai servir para matar a novidade do outro. Então a regra é, o específico antecipa o geral. Um outro exemplo, uma cadeira. Se você pede uma cadeira específica, cadeira dotada de uma inclinação do encosto de 30 graus, descreve lá uma cadeira específica. Se eu pego uma cadeira geral que não tem esse detalhamento, isso não vai servir de anterioridade. Agora, o contrário serviria. Se você reivindica uma cadeira em geral, cadeira dotada de encosto e 4 pernas, tá? Se eu pego a minha cadeira com 30 graus de encosto, não sei o que, essa cadeira específica, ela tem todas as características da sua reivindicação genérica. Então, ela serve para novidade. Então, você veja que fazer uma reivindicação genérica é um jogo. Porque, por um lado, vai dar uma proteção maior. Por outro lado, fica cada vez mais fácil eu encontrar uma anterioridade para matar por novidade a sua invenção. A diretriz do NPI diz, por outro lado, uma divulgação em termos genéricos não afeta a novidade de uma reivindicação definida em termos específicos. Então, um produto feito de metal, escrito em um documento de anterioridade, não afeta a novidade de uma invenção para o produto feito de cobre, coisa específica. Específico antecipa o geral. A mesma regra aplicada nos Estados Unidos. O particular antecipa o genérico, mas o genérico não necessariamente antecipa o particular. Então, você tem uma reivindicação que trata de um mecanismo de fechamento. Um documento de anterioridade que trata de um alfinete, ele pode ser usado como anterioridade, porque um alfinete pode ser visto como um dispositivo de fechamento. A lei de propriedade industrial que a gente viu, ela fala do conceito de novidade, mas ela não faz menção ao técnico no assunto. A lei de propriedade industrial remete ao conceito de técnico no assunto quando ela fala de atividade inventiva, no artigo 13. Porém, a análise de novidade, ela não fala explicitamente, mas ela é feita também por técnico no assunto. Tem que ser um técnico no assunto que é a novidade. E isso acontece porque essa regra do específico, o geral, nem sempre vai ser tão claro saber que uma coisa é específica de algo mais geral. Você precisaria ser um técnico no assunto. Isso vai ser muito comum, por exemplo, na área química. Você saber que um determinado composto é de uma classe maior não é tão evidente assim para quem não é técnico no assunto. Estado da técnica. Então, nós estamos examinando o pedido depositado em 2 de setembro de 2004, por exemplo. Estado da técnica é tudo aquilo que foi publicado até 1º de setembro de 2004. Não pode ser no mesmo dia, tem que ser antes. Qualquer coisa publicado, ou, segundo a lei, por descrição oral, comercializado, enfim. As exceções, que eu ia falar aqui só em linhas gerais, que eles falam artigo 12, 16 e 17, o artigo 12 fala do período de graça. O período de graça, ele diz basicamente o seguinte: se o inventor, ele revela a invenção dele num congresso, ele revelou no congresso, aquela revelação naquele congresso não vai poder servir como anterioridade para o pedido próprio dele. Então, se ele, dentro de um intervalo de 12 meses,
dar entrada com depósito pedido de patente, eu vou encontrar lá, antes de 12 meses, eu vou encontrar lá a divulgação dele feita no Congresso. Essa divulgação não vai, é desconsiderada, como se não existisse. Ela não vai entrar. Então ela não vai matar a novidade do pedido dele. Só que, se alguma outra pessoa fizer uma publicação antes do depósito dele, a divulgação dessa pessoa vai poder antecipar a novidade. Então, por isso é que se diz que a melhor proteção não é o período de graça. A melhor proteção é você depositar de imediato no NPI. Segunda exceção é a prioridade unionista. Ou seja, eu posso ter um depósito feito lá no exterior, que esse depósito ele não vai poder ser usado para matar a novidade de um pedido feito dentro do intervalo de 12 meses. Então, por exemplo, se uma pessoa na Inglaterra faz um depósito na Inglaterra e depois, dentro do prazo de 12 meses, ele faz um depósito no Brasil pedindo a prioridade lá da Inglaterra, aquele depósito da Inglaterra, como está dentro do intervalo de 12 meses, ele não vai servir para matar esse pedido feito no Brasil. Então, uma situação bastante assim, explica isso, por exemplo, José deposita uma patente em maio de 96 nos Estados Unidos. Tá? Uma outra pessoa, Elias, deposita uma patente para a mesma coisa, mesmo objeto, idêntico. Tá? Ele deposita uma outra patente Y no Brasil, em junho de 96. E o José, valendo da prioridade unionista, ele deposita a patente Z em julho de 96 no Brasil, pedindo prioridade X. Está dentro dos 12 meses. Bom, então como é que a gente examinaria isso? Vamos ver o pedido do José no Brasil. Estamos no Brasil, estamos examinando a patente brasileira aqui. Vamos então examinar a patente Z. Tá? A patente Z, eu vou fazer buscas de anterioridade da patente do José no Brasil a partir da data da prioridade, maio de 96 para trás. Então, vou procurar tudo que foi publicado até maio de 96. Então, veja, essa questão da prioridade unionista, que é estabelecido através do Convênio da União de Paris, a CUP, é como se você, em qualquer país do mundo, da Convenção da União de Paris, é como se fosse um território só. Então, se você faz o depósito num desses países, aquilo já conta como primeiro depósito para todos os outros. Então, todo mundo vai fazer as suas análises considerando esse primeiro depósito. Então, o José, ele vai ganhar a patente. O que tem antes de maio de 96? Ah, não tem nada. Então, ele ganha a patente no Brasil. No Brasil, ele vai ganhar a patente. Elias, quando eu for fazer o exame do Elias em Y, eu vou considerar que data? De junho de 96 para trás. E aí, eu fazendo de junho de 96 para trás, eu vou encontrar a patente do José, que é a patente feita em maio. Ora, então, esse pedido, ele invalida o pedido do José, do Elias. Elias não tem novidade, pois o pedido de José, que foi publicado posteriormente no Brasil, é considerado estrada técnica desde maio de 96 e, portanto, invalida o pedido de Elias. Está errado. Invalida o pedido de Elias. Tá? Então, o pedido de Elias, qual é o problema? Eu encontro como anterioridade o pedido de José, esse de maio de 96. Ele é um pedido que ele não havia sido publicado nessa época, estava em sigilo, mas ele é um pedido que será publicado no Brasil. Então a lei diz que ele pode ser usado para fins de novidade. Então Elias não ganha patente e o José ganha. Prioridade interna seria a terceira exceção. Ele diz o seguinte: terá assegurado o pedido de patente de invenção, modelo de utilidade, depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade não publicado, o direito de prioridade ao pedido posterior. Então, ele diz o seguinte: se você faz um depósito no Brasil, você brasileiro faz um depósito no Brasil, abre-se um prazo de 12 meses, um ano, né? Um ano, para que você faça, se você quiser, você pode fazer um outro depósito e abandonar
esse primeiro pedido. Então, para isso tem que ser o mesmo depositante, tem que estar dentro do prazo de 1 ano, e esse primeiro pedido não pode ter sido publicado ainda. Esse primeiro pedido, ele vai ser definitivamente arquivado. Então ele some, é como se não existisse, e vale o segundo depósito. E você aproveita a data do primeiro, tá? Isso desde que seja a mesma matéria entre um e outro. Para que eu vou fazer isso? Porque quando você foi no primeiro depósito, seu pedido não estava muito bem escrito. Às vezes as reivindicações não estavam muito bem escritas, enfim. Você quis reescrever ele de novo. Então você tem esse prazo de 12 meses para você reescreve seu pedido em cima da mesma matéria, mas reescrevendo de uma maneira melhor. Você pode pedir o segundo e abandona o primeiro, e aproveitando a data do primeiro. Então, nós vemos aqui as condições de novidade, que é aquilo que não está compreendido por estada técnica. Agora, esse estada técnica, para eu usar como anterioridade, para que isso tenha o caráter de divulgação, eu preciso ter os seguintes elementos. Essa divulgação tem que ser certeza com relação à data. Eu tenho que saber a data desse documento. Ele tem que ter suficiência, ou seja, esse documento de anterioridade, ele tem que me revelar conteúdo técnico que sirva, que antecipe o que você está pedindo no pedido de patente. E ele tem que ter publicidade, ou seja, você tem que me garantir, me provar que isso esteve disponível ou suscetível de ser conhecido por terceiros, para que eu possa dizer que ele estava público. Então tem que ter esses 3 critérios. A data tem que ter certeza, tem que ter conteúdo técnico e tem que ter sido disponibilizado ao público. Esses critérios serão desenvolvidos nos slides seguintes. Obrigado.